Tema polêmico, Lu. Pode pornografia? Vamos falar sobre isso, que tem muitas camadas aí. Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Mais um episódio. Nem sei que episódio que é. 7. 7? É, Então é o 7º episódio. agora acertamos, mas 7, que episódio 7. Ah, verdade, justo. É. Agora vai ficar fácil até dezembro. Então sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é o 7º episódio. A gente vai falar da interferência da pornografia na vida sexual, tanto de homens quanto de mulheres, e na vida do casal, o impacto que isso pode causar. Se pode, se não pode, a gente vai discutir um pouquinho, tem divergências, fica com a gente até o final. Olá, pessoal, aqui é a Luana, estamos de cenário novo, não sei se vocês perceberam, coisa linda, pra gente falar sobre esse tema e falar de pornografia, diferença de erotismo, os problemas que isso podem causar no relacionamento, mas também como que a pornografia e livros, literatura erótica podem ajudar aí nas terapias sexuais, no tratamento das disfunções. Não me apresentei, né, Lu? O pessoal que tá chegando. Tá todo... Eu sou Luciana Torres, sou fisioterapeuta, diretora da Vector Fisioterapia e Pilates, parceira da Luana. Eu sou especialista em obstetrícia e saúde sexual feminina e masculina. E eu sou farmacêutica, sexóloga. Então vamos para nossa discussão, porque a gente já estava aqui nos bastidores discutindo conceitos, conhecimento, porque a gente vai pegando conceitos e visão de vários profissionais que a gente admira, e a gente também vai desbloqueando muito das nossas convicções pessoais, né? Então vamos começar dos conceitos. O que é erótico, o que é pornografia, para a gente entender até que ponto isso faz mal e até a partir de qual ponto que isso pode ser favorável para gente. Uma das discussões que a gente estava trazendo antes é se eu indico pornografia para paciente. Não. Nunca indiquei. E eu não consigo entender, dentro do contexto que eu estou ali imersa, o papel desses vídeos pornográficos. Por quê? Hoje, o meu público que vem, eles têm questões, né, problemas com a pornografia. Então, seja parceira, porque o marido não consegue ter prazer dentro da relação real. Então, eu preciso tirar a pornografia desse parceiro. Eu ainda não atendi mulheres que têm problemas com pornografia. Mentira. Atendi sim. Atendeu. Atendi sim. Eu já atendi paciente que só sentia excitada vendo pornografia. E aí a gente precisou fazer um trabalho de dessensibilização para ela conseguir ter tesão, né, prazer, desejo, sem assistir. É a nossa paciente. A nossa paciente comum. Tá. Sem assistir vídeos pornográficos. E então, não indico, nunca indiquei. Pelo contrário, até hoje eu trabalhei só retirando mesmo a pornografia. O que eu vejo de um grande problema? A pornografia, como ela é hoje dentro da indústria, ela é um sexo irreal. Tem mudado, existem uma outra linha, mas eu ainda não consegui, assim, passar isso como terapia, sabe? Mas leitura erótica. E aí, aqui a gente estava falando da diferença, né? Do erotismo para pornografia. Tem gente aqui doido para saber qual que é a diferença. E eu vou falar o meu ponto e vou passar para a Lu falar o dela. Porque são conceitos muito difusos, né? Tem muita coisa na literatura, tem muita coisa de conhecimento não literário, né? De autoconhecimento, talvez. E aí vai dar uma divergência, né? O erótico, o sensual, são coisas, às vezes, não sexuais, mas que são sexuais. Então, quando eu passo uma terapia erótica, né? Quando eu peço a minha paciente, ou o meu paciente, ou o casal ali, para trabalhar o erotismo, eu vou pedir para ter muito beijo de língua,
para entender o que o outro, o que excita o outro. Eu não lembro se eu já dei exemplo aqui alguma vez do paninho de prato, da louça lavada, do cheiro de comida. É uma coisa não sexual, que é sexual porque é erótico, é dá tesão. E aí nem é fetiche, né? Que a gente vai falar isso mais na frente. É só coisas eróticas mesmo. Sei lá, ficar de lingerie e escovar meu cabelo enquanto meu parceiro tá deitado lá na cama, despretensiosamente tá vendo a novela, mas eu tô lá desfilando na frente dele. E isso vai gerar nele alguma coisa? Isso é erotismo. E tem, né? Eu ficaria aqui dando vários exemplos. A pornografia é o ato explícito, né? O vídeo. E o que existe hoje de pornográfico são sexos violentos, em que é fálico, né? O centro é a penetração, o falo sempre, né? E aí ainda se gabam de quanto maior, melhor, né? Tamanho, desempenho. Um desempenho irreal, porque não é aquilo que é prazeroso. Mulheres gritando, tendo quase que convulsão ali, que também não é um orgasmo real. Ejaculando como um hidrante. Exatamente. Inclusive... Como hidrante é ótimo. Inclusive, eu recebi uma dúvida de um seguidor que ele me perguntou assim, doutora... Eu adoro. Oi. Como que faz para ejacular mais? E eu não entendi a pergunta, sabe? Eu fiquei... Tá, como assim ejacular mais? Quantidade. Comparando com filme. Exatamente. Aí eu posso te mandar um vídeo? Eu fiquei meio com medo. Eu falei, manda, não tá tirando a dúvida? Manda. Aí ele mandou um vídeo curto pornográfico, um cara lá se masturbando a bunda da mulher, e aí, hidrante, sujando, tipo um bucaque, só que no bumbum da pessoa. Eu falei, olha, eu não sei nem te responder se existe um tratamento para isso, porque eu acho que isso aí não é nem real. Esse tanto. Ele, é porque eu queria isso e tal. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir te ajudar. Conversa com o seu médico. Nem sei se tem como aumentar a quantidade de fluido. Mas isso é uma cobrança para mim tão problemática. Essa pessoa sumiu, né? Nunca mais perguntou nada. Mas é tão problemático que homens que fazem a cirurgia de próstata, eles vão perder a capacidade de produzir mesmo, porque vai tirar ali, né? Tira a próstata, tira o ducto. Então, ele não vai ter fluido, não vai ter orgasmo e não vai sair nada. E aí? Se ele se cobra tanto de ter uma quantidade, como que vai ficar isso, sabe? Então, a minha preocupação é sempre essa. É uma coisa que não é real. E aí, como que eu vou estimular uma coisa que não é real e depois para eu... Então, assim, se não é real para mim, não faz sentido. Eu prefiro trabalhar de outras formas. E agora você fala, Lu. Então, indica ou não indica? Eu, particularmente, eu não indico, né? Também nunca atendi uma paciente que não conseguisse ter uma criatividade ou ser estimulada com aquilo que a gente considera como erótico, né? Igual como a Lu falou, o erótico é o que traz o desejo. Ele te estimula de forma sutil, estimulando a sua imaginação. E eu aprendi também com uma psicanalista um outro olhar, até que envolve a nós mesmas. Por exemplo, às vezes a gente está fazendo aquela comida todos os dias antes da criança sair para a aula, aquela correria, você não consegue ter prazer naquela atividade. E é diferente quando você está cozinhando ali num dia que você está tranquila, às vezes sozinha em casa. Eu passei por isso esses dias de férias. Então, eu cozinhei por prazer. Então, aquilo foi me enchendo de um bem-estar, de um prazer que não é um prazer sexual, necessariamente. Porque a origem da palavra do erótico também fala sobre amor. Então, ele pode ser amor e desejo. Então, fazer uma comida com aquele amor é uma coisa erótica para você, porque você está se enchendo de um prazer, não necessariamente sexual, mas você está nutrindo o seu eu de prazer, de fazer aquilo que te enche a alma, digamos assim. Que muitas vezes eu falo, se você tem tempo para você, sabe, o que você faz por você? É uma das perguntas que eu faço na avaliação, qual que é o seu compromisso de autocuidado, né? O que você faz de autocuidado? E olha, a maioria fica assim, ó, não sei.
E não tem que ser sexual. Não. Pois é. O meu, sabe o que é? Eu gosto de acordar cedo pra tomar meu café da manhã com calma, olhando a minha janela. Né? Sabe? Vendo lá os carros passando, às vezes tá engarrafado, não vou pegar aquele trânsito mesmo. Sabe? Isso é os meus 15 minutos diários comigo mesmo. É uma meditação, é uma esfoliação no banho. É você colocar as melhores louças ali, aquele conjunto de xícara que as pessoas às vezes deixam só para visita, você colocar para você se apreciar. Então, assim, eu achei essa definição mais completa do erótico muito, muito bonita e simbólica, como autocuidado também, né? Então, a gente tem alguns livros aqui na nossa estante que a gente recomenda, né? A literatura erótica, alguns filmes que trazem de forma muito sutil o desejo, a provocação, o romantismo. A questão do erótico é que, às vezes, esse romantismo, essa forma de expressar esse desejo pode ser muito idealizado em alguns filmes, em alguns livros, e essa idealização dessa volta que a gente dá antes de chegar nos finalmente não acontece. Uma coisa meio Disney, né? O príncipe encantado é como se fosse uma figura erótica, que te desperta o desejo, né? Só que esse príncipe não vai existir. Não e aí você vai ficar frustrada. Então, o erótico também pode ser uma cilada se você ficar tão apegado como expectativa. E a pornografia, como a Lu também falou, é o sexo explícito. O que a gente tem é que na história dos filmes pornográficos, né, na pornografia clássica, essa característica do homem como o principal, né, o prazer principal é o dele. Tudo está em volta da penetração, de um desempenho que não acontece, o que gera super estímulos mentais, visuais nos seus consumidores, que na hora da relação não conseguem reproduzir aquele desempenho, gera frustração. Não conseguem visualizar o que visualizam ali nos vídeos. Então, muitas vezes pode causar outros tipos de disfunção, como disfunção erétil, ejaculação precoce nos homens, insatisfação, anorgasmia nas mulheres. Não vou dizer anorgasmia, porque anorgasmia seriam muitas camadas para a gente tratar desde, né, do autoconhecimento, criação e o sexo. Mas um sexo não satisfatório. Não satisfatório, porque... E muitas vezes o homem tá vendo sozinho. E ele tá se masturbando. E aí ele vai com a pressão da mão dele e gera aquela disfunção do punho de ferro, que a gente chama de punho de ferro, porque ele para de ter prazer com penetração vaginal. Ou com outra penetração, né? Até, às vezes, uma penetração anal. Mas ele para de ter prazer de conseguir chegar ao orgasmo no sexo real. E isso afasta os casais. Sim. Do mesmo jeito, a mulher que se cobra de ter aquela performance, né, na marretada ali, pá, e não vai ter. Que já chegou, né? Eu já tive caso de paciente falando assim, eu quero ter orgasmo com a penetração. Igual no filme. Igual no filme. Cara, não tem jeito de eu te oferecer isso. Porque não é real. Não é real. Não é real. Não vai ter, tipo assim, não vai chegar aquele homem lá todo saradão, com aquele pau daquele jeito, vir na marretada e simplesmente você vai gozar. Não quer dizer que vai ser, às vezes, ruim. Não sei, mas assim, não é o real. O real é muito além disso. E para a mulher ter o orgasmo, para ela ter essa sensação, ela precisa estar entregue, ela precisa estar à vontade. Às vezes aquilo vai ser doloroso. Emocionalmente entregue e feliz e satisfeita, porque não é só chegar e saber estimular bem, que é o que a gente estava falando com o vídeo da Leila, da novela Vale Tudo, né? Por que a Leila teve um orgasmo depois de tanto tempo? Porque ela estava em relacionamentos em que ela era desvalorizada, ela era chamada de amiga, sendo que ela era amante. Então, assim, né, era amante na cama. Mas na sociedade ela era amiga. Então,
era um ciclo ali de desvalorização, inseguranças, baixa autoestima. Então, não é só questão do outro saber dar ou não prazer. É de como essa mulher está entregue nessa relação para que ela esteja em condições mentais, emocionais, para entregar esse corpo para ter o resultado. Que é a neutralidade sexual, né? Que tem lá no ciclo, né? Do orgasmo, assim, da resposta sexual feminina, que a gente podia trazer, né? Eu tenho impresso lá na clínica. Que ela não se sente valorizada, então se ela até gosta, né? Ali no caso da Lila, ela até gostava do... Eu não sei o nome, gente, não vejo novela. Também não sei. Do João. Eu só sei o nome do ator. Do ex. Eu sei do ex do bonitão agora. lá. Todos são. Que infartou. Pior. Entendi. Ai, Deus. Mas ela gostava de ter aquela... Só que ela não se sentia valorizada. Então, ela não conseguia ter aquela neutralidade para chegar lá e, tipo, tô entregue. Uhum. E muitas mulheres não estão entregue. Porque tá preocupada com a performance. Ai, será que essa visão, esse ângulo do bumbum tá legal? Ai, será que eu tô parecendo aquela atriz? Ai, será que a minha barriga... Cara, não! O cara não tá nem percebendo isso. Quantas mulheres que têm relação só no escuro. Porque, e eu já ouvi muito, porque não gosta do próprio corpo, aí não quer que o parceiro veja, mas o parceiro quer ver. Gente, eles não estão nem aí. Nem aí. Eles não estão nem aí. Ah, é estria. Ixi, lá na hora ele não tá nem vendo. Ele tá só pegando, tá só segurando. Então, e é esse trabalho de entrega, a gente tem que tirar o visual disso, por causa da liberação da dopamina. Eu ia falar outra coisa. E, olha só, eu que tô com um adolescente em casa, né, que já falei com ele sobre esse consumo desses tipos de vídeo, porque eu não sei o que os coleguinhas dele estão mandando para ele. E cada vez mais novo, né? Estão tendo acesso cada vez mais novos. Cada vez mais novos. 8 anos. Então, eu já expliquei para o meu filho. Falei assim, olha, o que vai acontecer acontecem vídeos que você vai ter acesso na internet, se você pesquisar ou se te mandarem, é inevitável, eu não vou ter controle sobre isso, então o que eu tenho que te fazer é te informar o que esses vídeos são e o que esses vídeos podem fazer na sua cabecinha e no seu relacionamento. Então, eu expliquei para ele, esses vídeos, eles deturpam como que as pessoas fazem sexo. E aí, o que acontece? Que o adolescente fica curioso para saber como que faz. Eu preciso aprender. Com quem que eu vou aprender? Vou aprender principalmente hoje na internet. Como que eu vou perguntar para os meus pais? Menino ainda nem vai em médico, igual ginecologista, né? As meninas vão no ginecologista, que já tem uma oportunidade de falar sobre sexualidade. Levar um menino no urologista é uma coisa muito fora da rotina, é um ponto muito fora da curva. E é importante para avaliar tamanho de pênis, sim, porque tem uma graduação do tamanho de pênis que é saudável ou não, que o médico urologista tem que avaliar isso. Então, é importante que a gente, mães de menino, levem os filhos ao urologista a partir ali de 7, 8 anos, para que faça esse acompanhamento para ver se está tudo ok, avaliar ali, enfim. Estou entrando em outro método. Mas então, expliquei para o Heitor, esses vídeos, eles vão te ensinar errado. A melhor forma de você conhecer, saber, aprender como que se faz, é quando você estiver em seu relacionamento, você vai sentir. Que lembra que a Suelen trouxe naquele episódio que ela veio? A Su trouxe, falou assim, gente, a sexualidade, ela tinha que ser algo muito natural, tipo... Porque a gente começa sentindo mesmo, né? Aí lá, né, já 12 anos, 11 anos, aí começa a sentir um negócio diferente quando vê alguém. Opa, pera. E aí vai crescendo, começa a se tocar. Nossa, se eu fizer isso aqui, nossa, que sensação diferente. É natural. O menino, a mesma coisa. Nossa senhora, aconteceu um negócio aqui na minha calça. Caramba, e aí? E ir se conhecendo, tá com um relacionamento e uma coisa, né? Adolescentes vão ter relação sexual, né? Não adianta. Não existe isso de que, ai, meu filho não. Sim, seu filho sim, sua filha sim. Então, que seja com segurança. E saudável. Uhum. Que se sintam, então, que eles saibam que tem que usar um preservativo, a importância disso. Só ir. Sabe? Não hiperestimulado, porque a pornografia vai hiperestimular esses adolescentes. É uma autodescoberta. Então, assim,
a gente percebe, quando eles estão pré-adolescentes, que os momentos que começam a se tocar, porque eles não têm consciência do que eles estão fazendo, é impróprio, assim, para fazer perto das pessoas. Então, esse momento, já percebe que a criança está se tocando, já trazer essa informação, olha, esse toque que você faz é uma coisa muito íntima, e aí, com o avançar da idade, acompanhar, né, falar sobre masturbação, falar sobre camisinha. E aí eu trouxe para o Heitor esses impactos da pornografia na vivência, porque a pessoa ela para de sentir para fazer o que eu tenho que fazer. E é isso que está tomando conta das pessoas e afetando tanto a satisfação. As pessoas não param para sentir, elas vão para o sexo para fazer. Né? Então, tem o curso da sentada. Então, a mulher vai lá, faz o curso da sentada para fazer. Né? Misericórdia. Então, quando... Tem o curso da língua de ouro, não? Esse que você é bom, né? Para fazer sentir. Esse eu vou passar pano. Então, eu já trouxe para ele. Falei assim, se você quiser ser um dos meus clientes que vai precisar de produtos e de terapia... Depois, aí você usa, né? Consome pornografia. Porque a mamãe atende pessoas que hoje não conseguem ter uma relação saudável justamente por esse uso, né? Mas, isso eu não falei com ele não, né? Mas hoje a gente tem produções, né, de filmes que não querem se auto-intitular pornográficos, por apresentarem um sexo mais real, com corpos reais, voltados para o prazer feminino, mas eles são pornográficos, pelo próprio conceito da palavra, que é sexo explícito, né? Então, eles são pornográficos, mas eles tentam sair desse título porque não tem esse peso do machismo, da violência também, da violência, né? Porque é muito violento, às vezes. É uma indústria muito violenta com as atrizes, né? Exatamente. Com as pessoas que participam. Então, eu até tenho umas sugestões de página aqui para seguidoras interessadas para pesquisarem depois, que Faça Amor, não faça pornô, que tem no Instagram. É um site que coloca vídeos reais de casais reais. Eu não sei necessariamente se tem assinatura, porque eu não só dei uma entradinha lá, vi que não tem nada disponível, aberto ao público. Então, eu não sei se é só um login, se tem que fazer uma assinatura. Mas esse site ele busca isso, mostrar relações afetivas de corpos reais, com pessoas reais, sem ter, por exemplo, uma vulva infantilizada, que é outra característica aí dos filmes clássicos da pornografia, que é a objetificação da mulher ainda infantilizada. Nós temos mulheres com 40, 50, 60 anos que não vão ter uma vulva branquinha e inchadinha, né, fechadinha. Por quê? São mulheres que tiveram ciclos hormonais, que tiveram partos, que tiveram, assim, tantas outras. A vulva adulta, ela tem pelo, ela escurece. Ela pode atrofiar, o colágeno vai degradando. Então, ela muda. E os filmes não querem mostrar isso, eles querem infantilizar. O que é extremamente problemático, porque para onde isso leva? Né? Para dark web, para vídeos, para pornografia infantil, para os crimes, que eu vou trazer mais para frente, né? Mais para frente no vídeo aqui, que a gente vai falar das fetiches, parafilias, transtornos parafílicos e crimes sexuais, que assim, é muito problemático. Não é só um vídeo. Tem muita coisa por trás disso. Então, quando a gente vê uma produção porque o que a gente estava discutindo nos bastidores, né? A pessoa não tem nem noção do que é sexo. Como que eu trabalho? Até hoje, eu nunca atendi uma pessoa que não tivesse noção nenhuma do que é sexo, de como é o sexo. Todas já tentaram e têm dificuldade, tem dor, enfim. Mas eu trabalho com imagens, com fotos. Então, eu ponho lá meu computador. E eu tenho lá, como se fosse um slide, né? Uma aula. Olha, aqui essa posição assim assada, essa posição é mais fácil para você vai ter mais controle. Essa posição o parceiro tem mais controle. Essa posição... E
cada um é muito individual, porque cada pessoa vai gostar de uma forma. Cada pessoa gosta de um toque diferente. Então, volta lá no autoconhecimento. A gente precisa entender do corpo, precisa conhecer o corpo. Então, eu ainda não consegui encaixar uma indicação. Entende? Porque tudo eu vou trabalhando ali dentro, eu vou tirando a dúvida. Eu já tive uma paciente, falei que não tinha nem conhecimento, mas mentira, já tive sim. Essa paciente, quando eu dei alta, ela não queria parar de ir no consultório até ela ter uma relação. Porque ela chegou já mais velha, sem nunca ter tido relação. E eu lembro que nas últimas ela fala assim, Lu, eu quero que a gente ensaie um diálogo. Diálogo. Nossa, super roteirizado. Não, mas é porque ela falou, não sabe. Eu falei, ixi, mas eu tô fora do mercado, eu não sei nem o que você fala agora. Aí ela tá assim, não, é porque ela não queria contar, que ela tinha tido um problema, que ela ainda não tinha tido nenhum contato com relação sexual. E, por fim, ela quis treinar, mas ela tinha os dilatadores em casa, ela quis treinar a posição. Ela, Lu, como que eu vou fazer? Eu falei, olha, você tenta assim, tenta assado. Aí tem o Kama Sutra, que tem várias posições, tem posições que, tipo, eu não consigo fazer. Exige muito alongamento, muito malabarismo, não vai rolar. Mas, assim, dá pra trabalhar ainda sem ter um vídeo. Mas, amiga, nós trabalhamos com pornografia. Porque quando a gente mostra as imagens. Sim, mas entende o vídeo? A gente não trabalha com os vídeos da pornografia clássica. Clássicos. Porque, olha só, se a gente for avaliar, a gente trabalha com pornografia. Com o que é explícito. Dentro do foco sensível, que é que a Kaplan desenvolveu lá, nem sei, 1900, não sei nem quanto, muito antigo, as imagens são bem explícitas. Uhum. Eu tenho essas imagens, né? Que eu consegui o material na faculdade. Eu tenho as imagens desenhadas a lápis, mas assim, explícito mesmo. Né? Pens lá e tal. Mas as imagens, e eu trabalho dentro do consultório, eu faço um documento que eu mando para o paciente fazer em casa. Uhum. Mas entende a minha problemática? Sim. É o vídeo. E aí, o que eu quero trazer agora, que são os impactos disso dentro do relacionamento. Porque a gente ainda atende muitos casais. E aí, afastamento mesmo. Isso quando o parceiro ou a parceira sabe que o outro usa, né? Porque muitas vezes eles lidam com um problema sem saber que o outro está nisso. Nessa dependência... nesses vícios. Vou trazer algumas pontuações, né, de alguns pacientes que é comum, né? Já teve paciente que falou assim, eu não aceito isso porque para mim é traição. E aí, como que ela descobriu? Tipo, o marido sempre demorando no banheiro, relação sexual zero, né? O marido sempre demorando no banheiro, sempre demorando. Um dia ela só entrou e ele estava lá se masturbando. Ou seja, ele está deixando de ter uma relação sexual com a parceira e tá se masturbando vendo um vídeo. Uhum. Né? E aí não vendo problema nisso. Então, isso já mais de uma paciente relatou. E o outro, aí o marido se defende, né? Tipo assim, eu usava, porque toda vez que eu procuro sexo, ela nega. Então, eu não procuro, eu deixo ela procurar. Mas aí, quando ela procurava, ele tinha assistido um vídeo. Isso era comum em pacientes com dor? Não, varia. Paciente sem queixa sexual, mas estava tratando de outras questões. Porque para ele falar assim, estou procurando... não, esse aí, esse específico a paciente foge e aí traz... Aí a queixa, né, o que ele trouxe, tipo assim, eu procuro, ela normalmente não quer. Então, para não forçar, eu não procuro. E aí o meu trabalho foi exatamente, eu falei, olha, nós vamos tirar a pornografia. Sempre que você quiser, você vai procurar. Uhum. Não tem problema você se tocar, também não quero, né? Mas vamos tentar tirar o vídeo. E conversei também com a parceira, né? Assim, olha, a gente entende essa questão, mas, né? Porque aí, quando ela procurava, ele já tinha se masturbado, então não tinha ereção, não tinha nada, porque mais velho. Uhum. O período refratário, ele depois da ejaculação, já maior. Uhum. E aí, é um trabalho em conjunto ali, né? Mas ele substituiu. Tipo assim, já que ela nunca quer, vou... Mas aí, quando ela quer, eu vou ir. Só que quando ele ia, não funcionava, porque ele tinha acabado. Não tem diálogo, entende? Porque, às vezes, vai ser uma válvula de escape para ele. Uhum. Aí, mas eu falei, então, assim, toda vez que você quiser, procura ela. Aí, se ela, né, se não tiver legal, se ela não quiser, isso é... Porque ele também tem que se aliviar, né? Ele tá afim do mesmo jeito que a mulher, né? Ele mora longe.
nunca tá disponível. Vai ter seu prazer sozinho, assim. E a ejaculação rápida, né? Porque a ansiedade de ter aquela performance é tanta que na hora que vai, tipo, será que eu vou dar conta? Aí pronto. E aí não tem prazer pra ninguém, né? Assim, fica frustrado, tem frustração de ambos, né? Os dois ficam chateados ali. Já aconteceu muito no consultório. Então, assim, é um problema. Por isso que eu não indico o vídeo. Não indico. Olha, talvez lá na frente eu mude de ideia, mas não indico. Eu acho que falar de sexo trabalha muito mais a libido. Sabe? Falar, conversar. A própria fisioterapia. Os próprios exercícios. Porque vai ali vascularizar, vai massagear a própria contração. Traz o autoconhecimento, você pode colocar o parceiro ali para fazer massagens, incluir, e aí já desembola. Tem o Maitunda, né? Hoje não tá aí o Maitunda, que eu trabalho. E aí trabalho dentro da sexualidade com ele. Ixi, tem tantas coisas para trabalhar dentro do erotismo, dentro, às vezes, também dos explícitos, mas não pôr para assistir vídeo, nunca coloquei. Porque sempre tem um problema. O problema sempre vem para mim antes da solução. Então, não tem como para mim ser a solução. E aí, essa autocobrança vai levar a prejuízo no relacionamento, né? A questão também é da sensação de traição. É muito comum chegar, tipo assim... Porque... E é muito comum. Isso não é uma paciente, duas. Não, pra mim consigo nem lembrar. É muito comum da paciente falar assim... Nossa, parece que ele tá me traindo. Por quê? Olha aquela mulher que tá lá no vídeo. Eu não sou aquela mulher. Eu não passo nem perto daquela mulher. Então, ela sente inferior. Aí vira um grande problema mesmo. Porque aí ela vai pra relação já mais preocupada. Não, será que ele tá gostando? Talvez até uma traição real, né, física, deve causar, às vezes, menos desconforto. Como eu só tive o meu marido, né? E foi meu primeiro namorado. E ele teve relações antes da gente namorar. Então, quando eu era jovenzinha, era muito insegura. Porque eu ficava assim... Será que as experiências que ele teve foram melhores que a experiência que ele tem comigo? Será que eu tô fazendo direito? Nossa, porque se ele vê filme pornográfico, é porque eu não tô fazendo direito. Então, porque existe uma Luana antes e uma Luana depois do desbloqueio, né, gente? Por isso que chama desbloqueio, né? Por isso que chama desbloqueio. Então, eu era uma mulher muito insegura, com essas minhocas todas na cabeça. E acontece, porque muitos relacionamentos são assim, de mulheres que são casadas com seus primeiros namorados e que os maridos namorados tiveram outras experiências e elas sentem esse medo, essa comparação. Tipo assim, ele tá buscando lá uma coisa que eu não ofereço, mas também não fala pra mim o que eu não ofereço. Aí fica bitolada com isso, como uma traição, né? Gente, tudo é diálogo. Né? Eu conheço um casal que se separou. Tem vários casais que eu conheço próximos de mim que tem o ponto pornografia na relação ali bem crítica. Conheço casal que se separou por conta disso. Conheço casal que, tipo assim, quase foi por conta disso e o parceiro foi e tratou. Então, é um ponto muito sério para se abordar no relacionamento. Então, se você tem este problema, né, de estar consumindo pornografia e isso afetar a forma do seu relacionamento... Do sexo presencial, né? Em detrimento do ao vivo com sua parceria, converse. Porque quando um casal desabafa uma situação, uma dor, um problema, a fim de resolver para que o relacionamento fique bem, é lógico que vai dar tudo bem, vai dar certo, né? Então, eu e a Lu atendemos um casal em que os dois estavam usando escondidos e na terapia que eles buscaram, eles revelaram um para o outro que estavam consumindo. A gente conseguiu reduzir o consumo deles, eles começaram a ter muito mais encontros presenciais do que consumir o vídeo. Consumir deixou de ser um problema, porque era engraçado que os dois assistiam. Mas quando tinha um flagrante... você está usando? Mas você também usa? Como assim, né?
Então, começou a deixar de ser um problema para que fosse um convite. Então, se rolava um flagra, vem assistir comigo? Vamos fazer junto? Namorar e assistir junto? Então, eles começaram a ressignificar algumas coisas e eles foram adaptando a relação e reduzindo cada vez mais o consumo. Então, você vê que legal. Quando o casal busca essa ajuda, assim, não, a gente precisa cuidar do nosso relacionamento. Porque eles estavam sem relação sexual, né? Eles estavam sem relação. Não tinha, e cada um no seu canto. E era um caso de uma paciente que tinha disfunção relacionada à dor. Então, eles evitavam o sexo por conta da dor na penetração, só que não faziam nada além, né? Não tinha um contato por massagem ou sexo oral. Não conseguia desfocar o sexo da penetração. O sexo da penetração, porque o conceito de sexo para eles tinha que ter penetração. Porque os dois consumiam pornografia. Então, era esse o conceito que eles tinham sobre sexo. O sexo tem que ter penetração. Ela tá sentindo dor na penetração, senão não vai ter penetração, não vai ter nada. E aí, tanta coisa, gente, que acontece porque no nosso envelhecer, as coisas vão ficando só mais difíceis. Se você levar esse conceito de que sexo é só penetração, eu lamento muito. Vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Porque pode ter disfunções relacionadas à dor, que essa mulher não vai conseguir uma penetração. Vai ter a disfunção erétil do parceiro, que às vezes não vai conseguir, a não ser que coloque uma prótese, né? Pode ser irreversível por conta da condição clínica desse paciente. Então, é saber, sim, explorar o potencial orgástico, prazer, além da penetração. Muito além, né? Nossa, a gente tem tanta coisa, né? Volta um episódio. Vocês vão aprender tanta coisa que dá pra fazer. Massagem. O maior órgão sexual é a pele. É a pele. Então, assim, usem e abusem. A penetração, ela é ali a cerejinha do bolo, talvez. O finalzinho, o enfeite. Não que não seja prazeroso, né? Porque já me questionaram, tipo assim, mas você acha que é ruim? Não acho que é ruim. Porque depende do contexto. Depende do Às contexto. Vezes, nossa, teve uma vez que quando a gente foi pro Porto de Galinhas, ai, aquela viagem linda, aquele lugar lindo. Aí, tá, a gente chegou entramos no quarto, pá, né? A gente estava tão em êxtase com aquele lugar lindo, hotel lindo, quarto lindo. A gente fez uma rapidinha e tal. Foi gostoso. Lógico que depende do clima. Exato. Né? Às vezes uma rapidinha para isso que eu quero, curtimos. Para dar um gostinho de quero mais tarde. A questão é, quando não tá dando rapidinha, nem longuinha, nem nada. Exato. Pois, então avaliem aí como está a relação. De tudo que eu tinha notado aqui, eu acho que a gente falou um pouquinho, né, da violência, que existe ali uma violência feminina explícita e implícita, né, nos bastidores das gravações. Tem uma questão muito sexista também, e dependendo do tipo de pornografia que esse parceiro assiste, pode aumentar a violência contra a mulher. Que é o episódio de agosto. Próximo episódio do mês que vem. E aí, reforçar essas questões sexistas, né? De violência também. Então, tudo, gente, é avaliado. Tá, tô assistindo um vídeo, eu assisto com a minha parceira. Isso não tá afetando a relação sexual, né? Nem sexual e nem afetiva, porque às vezes a sexual não vai afetar, mas vai afetar a afetiva e a longo prazo pode afetar a sexual. Não tá afetando, tá tudo bem. Não tô aqui para julgar, né, ninguém. Eu espero que fique claro. Vocês podem discordar e comentar aqui o que vocês acham. A ideia aqui é mesmo levantar isso, debater, conversar. Porque, às vezes, se pro casal tá tudo bem, assistir um vídeo na hora, se pros dois isso tá ok, entra lá dentro do fetiche, né? Às vezes é um fetiche assistir o vídeo. E tá tudo bem. Porque a gente tem também os fetiches, que não necessariamente, o fetiche não necessariamente é coisa sexual, pelo contrário, né? O fetiche às vezes são visualmente alguma coisa que não é sexual. Por exemplo, boca, pé, mão. Aí entra o erótico. Entra o erótico, mas aí é fetiche, né? Sim, mas, por exemplo, a boca é uma parte do nosso corpo, mas ela pode ser simbólica. Eu né? gosto bem de boca. Meu E Deus. pé.
Não, pé não. É boca. Mas pé no OnlyFans, minha filha? Pé tem um nome, como é que chama, amiga? Eu nunca lembro. Não lembro também dos nomes. Tem um nome, algumas coisas têm fetiche. Gente, é muita coisa. Vou não pesquisar. Dá pra gastar tudo. Vai falando que eu vou pesquisar. E aí a gente tem o fetiche, a parafilia, os transtornos parafínicos e os crimes sexuais, eu vou pincelar, porque chegar em crimes é coisas que me fazem mal mesmo, me dá gatilho. Então, mas é importante a gente falar a diferença. Eu coloquei alguma coisa... Foi semana passada, eu fiz uma enquete e aí veio alguma coisa de fetiche. Uma seguidora que se divorciou e falou assim, nossa, eu tô assustada com tanto de fetiche. E eu não entendi muito bem, mas era fetiche mesmo. Tipo, assistir a parceira tendo prazer com outro. São vários fetiches que ela trouxe que ela tá assustada. Que dentro dos aplicativos eles estão especificando essas coisas, né? Não vou saber falar, porque eu não estou no mercado, então não sei como funciona. Como que tem funcionado esse mercado tipo aí. no Tinder, assim, tipo curto voyeurismo. Isso. A pessoa já tá deixando claro que ela gosta. Exato. Sou exibicionista. Exato. Né? São fetiches. O fetiche, ele não impacta e ele não causa perigo ao outro. Então, e ele não vai atrapalhar, ele não vai impactar na sexualidade. Por exemplo, quem gosta de mão. Tem gente que gosta de mão, ou de pé, que seja. A pessoa olha e ele sente, ou ela, tá? Sente desejo. Não com aquela pessoa, ou com aquele pé, mas ela se sente atraído, se sente excitado. E normalmente é conversado, né? Sei lá, pisa em mim, que eu gosto do seu pé. Nossa, deixa, sei lá, lamber sua mão. Esse tipo de coisa. Eu tô rindo, mas é sério o assunto, né? Porque realmente tem gente que tem esses prazeres mais peculiares. Fetiche. Ele não vai causar impacto. Ele não diminui o repertório sexual individual. Então, a pessoa não deixa de ter uma relação prazerosa com a parceria ou uma relação prazerosa do sexo porque ele tem um fetiche. Isso é importante deixar claro. O fetiche pode ficar ali, ele esconder, ele pode ter vergonha, às vezes, do fetiche que ele tem, nunca dividir com ninguém. E não é um grande problema. É só um negócio, nossa, eu gosto. Eu gosto de boca mesmo. Eu olho, primeira coisa que eu vejo na pessoa é a boca. Nu, linda. Ou, ai, que boca murcha. Enfim, mas não deixo nunca deixei, né, de ter relacionamento, sim, porque, não tem a boca do jeito que eu gosto. Mas se olhar meu marido, né? E a parafilia, ele já diminui um pouco o repertório e a pessoa para de ter prazer se não for daquele jeito. Entendeu? E a parafilia, ela já é uma condição um pouco atípica também, né? O alvo do desejo, digamos que não é muito típico. Eu vou dar um exemplo. Ele entra dentro das práticas não convencionais, né? Então, o Gold Shower, você ia dar algum exemplo? Eu dar um exemplo que a gente ouviu na aula. A pessoa, o rapaz, estava transando com o trator da fazenda. Então, ele sentia desejo pela roda do trator. E aí, ele se esfregava e se masturbava, esfregando o pênis na roda do trator. É uma condição atípica que não estava gerando transtornos em relacionamento para ele, porque ele era um fazendeiro solteiro. Então, ainda não... Mas diminui o repertório. Se for parafilia, vai diminuir o repertório. Ele não vai conseguir ter relacionamento quando tiver com alguém. Entende? Porque pode ser só um fetiche, se ele conseguir se relacionar com outras pessoas. É estranho, é nesse nível. E dentro da parafilia, ele precisa ter um consentimento do outro. Né? Não dá para ele transar com uma outra parceira ou parceiro junto com o trator se o outro não tiver. Diminui o repertório sexual. Ele não consegue ter prazer no sexo baunilha, assim. Ele vai ficar normalzinho. imaginando trator.
É assim. E aí o transtorno parafílico, ele tem coisas muito mais peculiares, é uma linha bem tênue, né, do transtorno. Deixa eu só usar minha colinha aqui para eu não falar besteira para vocês. Do transtorno? Ele causa sofrimento na pessoa. Então, se ele tem uma parafilia, mas ele tá ok com isso? Ah, não é normal, né? Não é normal, entre aspas, né? Mas não tá dentro do convencional, mas a pessoa tá bem, tá sociável, não tá causando sofrimento, parafilia. Se causa sofrimento a ele, transtorno, a ele e a outros, transtornos parafílicos. E entra crime dentro dos transtornos parafílicos. Os crimes sexuais, que aí vem pedofilia, zoofilia. E aí precisa de ter um cuidado. É o paciente que eu atendo? Não atendo. É limite para mim. Mas também eu não consigo ver o que a fisioterapia poderia fazer dentro dos transtornos e crimes. Mas existem centros, gente, de tratamento, que foi uma questão muito debatida em sala de aula, que a gente falou assim, tá, porque... Ai, desculpa, gente, eu não consigo achar que tem que ressocializar. Eu não consigo. Mas existe. E aí a psiquiatra, né, que estava ministrando a aula, ela falou, a gente precisa ressocializar essa pessoa tem netos, tá? E aí a família tem que ajudar, porque ele não vai poder ficar sozinho com os netos. Mas também entra tratamento medicamentoso. Entra medicamentoso, né? Comportamental, entra tudo. É a família inteira que tem que entrar. É uma terapia multidisciplinar. Em caminho. Psiquiatra, psicólogo, porque ainda mais se associado à compulsão, é bem grave. É bem grave. Então, a gente tem essas fases, né? Essas divisões, e dentro de fetiche e dentro ali da parafilia, ainda é fácil de transitar, porque não causa sofrimento, tem uma... Ai, gente, como é que fala quando autoriza? Consentimento. Consentimento, né? Que aí entra BDSN, voyeur, e todos esses nomes que é muita coisa que tem, que eu não conheço, eu desconheço. Submissão, né? De amarrar, igual acontece nas festas sexuais. Desculpa, nas festas sexuais isso acontece. Então, ainda é transitável. Os transtornos, ele gera sofrimento. E aí pode levar para o crime. E aí isso tem tratamento. É importante que se procure ajuda, que se busque ajuda. Né? Existe... Eu conheço só em São Paulo, que foi onde eu fiz a minha formação. Mas, assim, com certeza tem aqui também. Então, se alguém quiser, né, a gente pode buscar. Mas fetiche é super normal, aceitável. Acredito que todo mundo tem alguma coisa que olhe e chame atenção. E a parafilia pode não gerar sofrimento também, com certeza muita gente tem, né? Formas não tradicionais de sexo estão aí para quem gosta. Não é um problema desde que que seja consentido, que não gere problema a outro, nem a ele mesmo, né? Nem o sofrimento a ele mesmo. Porque o transtorno parafílico, igual você falou, os dois... Para diagnóstico, de acordo com o DSM-5, é sofrimento e, no mínimo, 6 meses da expressão dessa atividade, né? Desse uso, dessa forma de se explorar. Não sei nem o termo que eu vou usar aqui, né? Porque depende do tipo de exposição. Então, por exemplo, essas pessoas, esses homens que entram num ônibus e começam a se esfregar e ejacular nas mulheres que estão no ônibus, é um transtorno parafílico. Ele não consegue ter controle do seu desejo, ele coloca vítimas, pessoas... Ele é um crime. É um criminoso, né? É um crime. Ele expõe vítimas à violência sexual, né? E as pessoas precisam de tratamento, né? Medicamentoso, psiquiátrico, psicológico. Então, é muito tênue essa discussão com pessoas que não têm o conhecimento, né? Quando acontece no ônibus, vai todo mundo querer linchar, né? Porque é um crime. Mas a pessoa também tem que ser olhada como condição clínica. E tem que tratar, mas ele também tem que querer tratar.
né? Mas é um crime. Mas dá vontade de linchar mesmo. É um crime. Por isso que eu não atendo, amiga, é meu limite. A gente dentro do... atrás do jaleco, do lado de cada mesa, tem um humano também. Então, para mim, é limite. Mas tem um pessoal que trata, que cuida, que vai tentar ressocializar essa pessoa. Eu não atendo porque, como é muito profundo as camadas, eu passaria para um psicólogo que também fosse sexólogo e para psiquiatra também sexólogo. Acho que a especialização em sexualidade humana é um diferencial, assim, incrível para todos os profissionais da saúde, que é um olhar muito mais profundo da psique e da expressão da sexualidade, que a graduação de várias formações não trabalha, não aborda. Não aborda mesmo porque precisa de aprofundamento. Não dá para ser superficial, né? Mas poderia ter matérias na faculdade que, mas será que não tem nenhuma, por exemplo? Porque na faculdade... Na psicologia, os meus colegas de psicologia da pós, é muito superficial que eles têm. É um pouquinho ali do não, mas é superficial. Mas como tudo, assim... Não dá para aprofundar dentro de cada especialidade. Não sei, eu acho que, pelo menos, psicologia, eu acreditava que tinha muito mais domínio dessa parte. Assim, como farmacêutica, que não tem nada... porque dentro da físio a gente tem, mas é superficial. Mas, assim, é porque não dá tempo, né? Dentro da universidade, a gente vai ver tudo. Um pouquinho. Sim. Um pouquinho de tudo. Mas depois que a gente vai se especializando. Você se especializa, é muito amplo, você se especializa. Mas na psicologia eu acreditava que eles tinham um estudo. De base é uma doença psicológica, né? E que afeta tudo, né? Nos relacionamentos. Então, para mim, era uma coisa que... Até na socialização. Nosso episódio está acabando, mas antes, eu quero que vocês vão lá, ative o sininho para assistir. Comente. Tema polêmico, quero que seja polêmico mesmo. Coloca lá, Discord, até pra gente acrescentar e enriquecer o discurso, né? Às vezes, coloque seu ponto de vista, eu quero ler, Você teria ciúmes? Você teria ciúmes do seu parceiro usar pornografia? E você usa? As pessoas normalmente não vão querer responder se elas mesmas usam. Então, vou deixar só a pergunta de... Você teria ciúme de pegar o seu parceiro, flagrar o seu parceiro assistindo um vídeo pornográfico e se masturbando? Isso causaria e o contrário essa também, sensação? Né? Você ia gostar que a sua parceira assistisse? Qual que é a sensação? E aí, só faz essa autorreflexão. Não ia gostar, eu faço? Só levanta aí. E eu quero indicar o livro da Su, minha amiga psicóloga. Ela esteve com a gente também. A gente falou da forma de tratamento para mulheres que têm dor, disfunções sexuais, né? Multidisciplinar. Então, a gente sempre trabalha com psicologia, fisioterapia, sexologia. É sempre... Ai, gente, a farmacoterapia também a gente trata. E a Suelen escreveu A Fissura. No ano passado, eu acho que ela está fazendo o segundo também, né? Tá ali investindo. É um livro erótico, tem romance aqui dentro, então tem uma história, tem erotismo, tem cenas picantes. Então, comprem lá, tem ele drama, físico, tem um drama, ele é um romance, plot twist, né? que fala? Como que é? Plot twist, sei lá. Quando dá a volta assim, não. Dá a história dá o... Mas ele já começa... começando já. Bem legal. Tem outros, assim, dentro do consultório, eu sempre empresto, né? Tem vários outros, assim, depois podem me mandar a mensagem que eu especifico outros também. Mas o da Sul, minha amiga, ela fez o lançamento lá na Vector, fiquei muito feliz. Não estava, porque eu estava estudando, inclusive. Tem ele digital e ele físico, então fiquem à vontade. Sul, manda um beijo para os seguidores aí. E é isso, né, amiga? A gente conseguiu falar. Acho que a gente conseguiu discutir bastante. Plateia, tem perguntas? Então, olha só, a gente, no nosso consenso, nós usamos na terapia sexual algumas ferramentas pornográficas, que são as fotos de expressão plena, né? Tipo assim, baralho Kama Sutra, tá ali uma foto de uma expressão clara, nítida, total de uma relação. Porém, pessoalmente, nós pessoas, eu, Luana e Luciana, nós não prescrevemos, a farmacêutica, né? Não prescrevemos
assistir o uso de vídeos pornográficos clássicos, né? Para quem gosta, eu indicaria os vídeos atuais, né, que são diretoras feministas, que mostram os corpos reais, um sexo mais real, que cuida ali das preliminares e do prazer feminino. Então, para quem gosta, uma nova roupagem seria interessante. Eu acho que eu vou até ver para ver de qual é que é. Vou até assistir. Mas uma coisa que a gente não falou aqui e que eu prescrevo muito, contos eróticos, audiobooks, já viu? Tem um aplicativo que chama Tela Preta. Ele tem alguns gratuitos, vocês podem ir lá testar. Mas tem a versão paga, que aí vai ter mais, né? Muito mais. E aí você escuta o conto. Eles vão contando, são contos eróticos. E assim, foi uma paciente que me indicou. Uma paciente que separou e ela estava assim, querendo alguma coisa, mas sozinha. E ela falou, Lu, encontrei isso e me mandou. E eu tenho indicado também para trabalhar libido, porque quando você imagina... Então, para melhorar desejo, não precisa de você ver. Você pode só ouvir e se imaginar naquele lugar. Então, isso é o erotismo, né? Você trabalhar de outras formas. Então, aqui vai trabalhar a audição, e aí você vai imaginar aquele lugar. A leitura também, né? Que você se imagina naquele lugar. Então, tem todas essas. Eu acho que tem pergunta da plateia hoje, não tem? Tem um amigo meu que quer saber o seguinte. Se a erotização, ela pode ser uma ponte para a pornografia. Não necessariamente. De crianças em redes sociais, total. Nesse contexto, é total. Não, peraí. De criança ser exposta à erotização, não. Eu acho que ele perguntou casal, né? Não, adulto. O amigo adulto. Meu que é adulto. Independente da idade. A erotização em qualquer idade. Por exemplo, no conto erótico. Pode ser uma ponte para pornografia? Mas uma ponte para quem? Para a própria pessoa que está consumindo? Sim. Ah, pra ela passar... Ai, olha, não vou saber responder. Pergunta. O seu amigo tá pensando igual droga, né? Começa com um cigarro, aí depois vai subindo. Maconha, tipo mais isso. Onda. Olha, nossa, isso... Caralho, porque eu acho velho. que são perfis... Tem outra pergunta? Eu acho que sim. Porque não, a pessoa pode... amiga. Não, a pessoa pode começar... Por exemplo, a pessoa nunca teve contato. Aí você dá a indicação de um livro erótico. Aí ela gostou de só ler. E aí depois ela... deixa eu ver. Pode ser, gente. Tudo pode ser. Mas aí depende. Não tem como afirmar que sim ou que não. Eu então, nunca pode ser sim, pode ser não. Não sabe. Então, vai depender da pessoa. Mas pode sim, pode não. Não sei. Fala com meu amigo. Não sei, plateia. Mais outra pergunta? Mas quando você falou erotização pra pornografia, eu já pensei logo... numa discussão muito grande na internet hoje, que é a erotização de vídeos infantis. Então, coloca a criança pra... né? Porque música lá de... Tudo as músicas hoje agora é senta, né? Senta. Aí bota as crianças tudo pra dançar as músicas que senta. Que a gente dançava boquinha na garrafa, segura o tchan. Nossa, meu pai olha infartava quando eu dançava. E eu não entendia nada. Sabão né? cracrá vai enrolar o caminho. E aí... As crianças dançam, os vídeos vão para a internet. Cai na mão de quem? Cai na mão de quem tá nos sites de pornografia infantil. Então, nesse contexto, né? Nesse contexto é um pulo. Mas, por exemplo, eu indicar uma forma de erotização ali para o casal para melhorar a libido. E daí a pessoa viciar, começar a usar a pornografia. Mas ele não tá querendo falar de vício, ele tá falando de usar pornografia. Uso. Ela vai pesquisar livrinhos livrinhos eróticos no Google. Aí apareceu um vídeo. Aí fiquei curiosa. Aí vi. Mas pode acontecer, ué. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Não quer dizer que vai, né? Não quer dizer que vai. E aí, pergunta? Mais uma pergunta da plateia? Meu amigo falou assim, que é totalmente possível viver sem masturbação em qualquer cenário. Ué. E ele apoia isso. Mas é possível, é totalmente possível. Por quê que tem? Eu parei de usar a masturbação para as minhas pacientes, esse nome. Muita gente já não gosta. E a etimologia da palavra, ela é pesada, que é estupro com as mãos.
E aí eu parei de usar. Eu uso autotoque. Eu também uso autotoque. Eu já usava, né? Porque muita gente já tinha versão, mas aí a gente vai estudar um tiquinho, vai entender a etimologia da palavra, é violenta. Então, é totalmente possível, né? E esperado. Não, e para pensar no tudo que a gente falou, né? Pornografia é violenta. Estimula que os homens façam masturbações violentas. Ele é realmente masturbação, porque é um estímulo muito violento. E quando a gente busca incentivar com que as pessoas desenvolvam sua sexualidade através de um autoconhecimento sutil, respeitoso e gostoso com o próprio corpo, não vai ter violência. Exato. E aí, quando se tem um excesso de masturbação, a gente precisa desensibilizar. São toques suaves. Então, e é exatamente isso, né? O homem, por exemplo, eles só aprendem que né, aperta e pronto. A mulher acha que tem que fazer com força. E aí, o toque seria, às vezes, um toque erótico, um toque sensual, um toque para dar prazer, seria, às vezes, uma massagem mais suave, mais sutil, que é o que acontece no Tantra, né? Ninguém fica lá masturbando, mas são toques sutis que vão despertar sensações potentes de outras formas. Respondido? Sim. Mais alguma pergunta da plateia aí? Adoro plateia. Então é isso. Continue no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Vão vir mais temas polêmicos. Compartilha aí se vocês não gostou. Compartilha pra fofocar. Tipo, olha o que essas meninas estão falando aqui, gente. Manda aí. Pode mandar. Manda pro mozão que assiste. Isso. Manda pro mozão que você não sabe se assiste, mas pra ele ficar por dentro das coisas, se ele assiste com ele. Porque se você só mandar e ele não vê, porque lá é doce, né, falando. Assiste junto. Assiste em voz alta. Coloca, né, bota na TV. Coloca na TV. Espera aí que eu vou ver as luzes. Nós temos que ter cuidado com esses títulos, meu filho, porque apareceu o meu episódio na televisão lá em casa, o Enzo, olha mamãe na tela! Aí eu falei, ainda bem que é do Dia dos Namorados, que o título tá sutil. Mas é isso. Obrigada por ficar até aqui. Beijo, até o próximo. Beijo, até o próximo episódio, pessoal. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui nessas discussões maravilhosas e que faz a gente crescer tanto.